Vamos lá, gente. Tô tentando convidar o meu companheiro dessa noite. Oi, Opa, será que deu certo? eu. A tela fica dividida assim? Foi você que me chamou? Porque eu tava tentando procurar aqui e não consegui. O seu tá travando um pouquinho. Tem uma galera entrando aqui. Pra mim tá marcando 10 pessoas. Isso. Não tá aparecendo nada aí? Eu sinceramente não sei onde entra na live aí. Não, não é aí não. Era pra estar aparecendo. O Fabrício tá caindo. Calma lá, gente. Daqui a pouquinho a gente começa. Boa noite pra quem tá entrando. Tá todo mundo bem aí? Na paz de Jesus? Deus é bom? Diabo não presta? Olha lá, até minha esposa conseguiu entrar agora, hein? Vamos tentar convidar o Fabrício de novo. Vamos lá, sou novato nessa live aqui do TikTok, mas vamos lá, a gente vai conseguir. Ah, eu acho que é aqui, ó. Adicionar co-anfitrião. Aqui, convidar. Aí, ó, convidei. Apareceu. Você recebeu meu convite? Sim? Tá. Sua internet tá boa? Aqui pra mim tá a conexão boa. Tá, aqui tá Tá. oscilando por causa da chuva, mas Legal. Ó, estamos com 18 pessoas aqui, abençoadas. Tá todo mundo aí, firme e forte. Que bom que você vai colocar o fone que fica melhor. E tá legal, eu cara, também esse realmente. sistema de live aqui, ó, dividido, a gente consegue ver os comentários. Gostei. É que nem no Instagram, né? Só que a diferença é como eu te falei, né? Cada um vê o do seu público, né? Não, a gente não consegue Aham. ver de modo geral, infelizmente. É, tipo assim, eu tô vendo a galera que me segue aqui, e você vê a sua galera, é isso? Exatamente. Nada mudou como da primeira vez. Como da primeira vez. É, Ótimo. os meus e você vê os seus. Infelizmente poderia ser todo mundo junto, né? É. Sendo que a ideia é justamente eles conhecerem o seu trabalho também, conhecerem essa pessoa maravilhosa que você é. Ô, Glória. Mas e aí? Você tá bem? Como que estão as coisas, novidades, enfim, tá tudo bem? Tô bem, cara, graças a Deus. Novidades, por enquanto, nenhuma assim tão especial, mas logo logo acho que teremos alguma coisa aí. Deus prepara todas as coisas, né? Mas Amém, tá tudo amém. Fico bem, feliz. trabalho tá bem, estamos com saúde, Covid longe da gente, em nome de Jesus, e estamos firme e forte. Amém, amém. Fico feliz por você. Ah, eu também tô com algumas novidades aí que em breve, né, eu compartilho com você também aí, lançamento de Oh, livro, projetos aí, né? Tô eita, dentro pra cadar algumas coisas aí, né? E, e basicamente tô aí, né? Tocando os trabalhos aqui também, né? Com a expectativa que o trabalho cresça e melhore também, né? Que esse é o nosso objetivo. Ajudar muitas pessoas aí com um pouquinho de humor também, né? oh, é isso Basicamente, aí. Você tem dois livros, basicamente né, Fabrício? eu tenho dois livros, né? Eu tenho dois livros que se chamam, o primeiro se chama Aprendendo a Depender de Deus e o segundo Até Tocar o Céu, né? Nossa, show de Mas aí bola. então mas estão para ser relançados, né? Na verdade esses livros foram lançados há 4 anos atrás. Aí Certo. depois, aí encerrou meu contrato com a editora. Aí eu, Uhum. eu não renovei por conta da depressão, como eu te falei. E aí agora eu tô pra relançar. Na verdade eu tô pra relançá-los e lançar mais um novo também, né? Cada Perfeito. livro foi uma fase da minha vida que Deus. Da mesma forma que eu acho que Deus te dá canções, sabe? Deus foi me Uhum. dando livros. Exato. Exatamente. Mas, cara, ainda bem que você tocou em livro. Eu não falei pra ninguém, mas em primeira mão aqui para 24 pessoas que estão me seguindo e entraram, e mais os seus seguidores, eu tô escrevendo um livro, cara. Tô escrevendo um Ah, que livro. legal. Eu acho que ele fica pronto aí em torno de. Eu espero que em torno de 10 meses no máximo. O título do livro é o nome do meu canal, chama A Realidade da Cruz.
Nossa, sua cara, eu já imaginei que seria isso. Exatamente. Então, o que que eu quero propor nesse livro? Já vou até abrir para o pessoal aqui, né? Cara, eu tenho um chamado muito forte. Primeiro, eu sou um evangelista. Então, eu tenho um Sim, chamado de né? pregar para aqueles que não conhecem a Cristo. E dentro da Isso. igreja, eu tenho um chamado muito forte, qual é? De pregar para as pessoas serem libertas da religiosidade. Então, o Perfeito. meu livro, o que que ele vai conter? Ele vai conter informações para as pessoas que precisam de Jesus e nunca aceitaram Jesus, e informações para as pessoas que já aceitaram Jesus, mas vivem presas na religiosidade, entendeu? Vive presa no É, sofrimento, legal. entendeu? Legal, Então, legal. eu Na quero verdade, mudar um atinge os pouco a dois públicos, concepção desse. né? Atinge os dois Exato, públicos, exatamente. né? Eu tenho um Exatamente. livro que. O meu terceiro livro, assim, ele é muito. O seu livro é mais uma linha teológica, né? Ele é mais aprofundado, né? Que ele tira algumas Também. dúvidas, né? Isso, Tem uma isso. base, um conceito muito. Eu imagino que seja uma linguagem simples para quem não é É, cristão, mas também um pouco aprofundada, tá ali no meio termo, né? exatamente, exatamente. Ah, Para todo mundo entender. que legal, que Deus abençoe. Eu já imaginei a capa, já imaginei um monte de coisa você falando assim, sabe? E se precisar de editora, obviamente eu te indico a minha editora com o maior prazer, né? Editora Claro, com Cristã. Depois certeza. a gente conversa aí, se você precisar de ajuda, você sabe que você pode contar comigo, Show de né? bola. Inclusive, eu vou falar da É, minha experiência de síndrome do pânico no livro. Eu vou contar que meu legal. testemunho, porque eu vou traçar um paralelo com o fato de a gente ser um ser em três dimensões, espírito, alma e corpo. Então, eu vou desmistificar muita coisa nesse livro, entendeu? Que legal, que legal, que legal. Legal. Parabéns, Kaique, que Deus te Rapaz, alguém abençoe mandou até aí. um café. Eu não sei nem o que é isso aqui, mas obrigado pelo café. É, É a beleza. A Belza galera tá 04. entrando aqui. Valeu. Então, a galera que tá entrando aqui, só pra avisar, essa live ela foi feita há mais ou menos 3 semanas atrás, lá no Instagram. Nós tivemos alguns problemas aqui no TikTok. E aí, algumas pessoas entraram em contato, tanto comigo quanto com o Cauê, né? Eu ia falar Cauê, pedindo Normal. para que a gente falássemos mais sobre a nossa experiência, né? Ou realmente para as pessoas que não puderam assistir. Então, o objetivo da nossa live hoje é nós falarmos sobre depressão, no meu caso, né, que eu passei pela depressão, e o Cauê ele vai falar mais sobre a ansiedade e a síndrome do pânico, tá? São doenças que estão interligadas, e aí a gente vai explicar um pouquinho, né, no sentido físico e emocional da coisa, e também um pouquinho no sentido espiritual. Boa noite, e o pessoal tá mandando boa noite aqui, né? O pessoal E, meu Cauê, também tá vamos. mandando bastante aqui, ó. Boa Boa noite, pessoal que noite. gosta das minhas mensagens. Que bom, gente. Estou É, abençoando vocês. Sou abençoado é por isso isso também. aí. Ah, legal, legal, legal. Tô falando assim, boa noite, vim pela live do Cauê. Ah, legal, parabéns, uma galera aí me seguindo aqui também, né? Obrigado, Oh, Deus maravilha. É abençoe. isso aí, é isso Vamos aí. lá então. Você falou uma coisa muito legal que eu queria. Eu não ia trocar nesse assunto, mas eu acho que é pertinente. É. É, Você falou dos livros. Uhum. E quando a gente, lá em Romanos 8:28, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e em tudo Deus tem um propósito, né? E é Perfeito. interessante que quando eu estava passando pela depressão, eu vou começar um pouquinho de trás para frente. Eu Aham. não entendi porque eu estava passando por aquele processo, como eu te falei. E aí, nesse processo, Deus começou a me dar livros, né? Porque como eu estava numa fase tão solitária e eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém. Pra você ter noção, aquela fase que eu desligava o celular e jogava na gaveta, ficava de 15 a 20 dias com o celular desligado, e eu precisava jogar aquela tristeza para fora. E aí Uhum. eu chorava. Eu não sei se você já passou por essa fase, talvez. Sabe quando você chora tanto de molhar a camisa e o meu computador, não sei como não queimou, porque eu escrevi era só lágrimas. Meu Deus. Não, com certeza, te entendo. E aí eu entendo que nesse processo, como eu não tinha com quem conversar, porque eu não queria também, por conta da doença, eu comecei a externar os meus sentimentos no papel. E quando Uhum. eu fui ver, viraram livros. Olha que louco, né? Não, show Hoje de bola. olhando, hoje olhando, assim, mais pra frente, né? Depois de 4, 5 anos, né? Hoje olhando eu falo assim, caramba, eu entendo porque eu passei por esse processo depressivo. Porque se eu não tivesse passado por esse processo também, eu acho que eu não teria escrito nem a introdução do primeiro, entendeu? Exatamente. Na verdade, assim, né, cara? Deus, ele é perito em transformar aquilo que às vezes vem de coisa ruim na nossa vida em coisa boa, né? Só te dando um Exatamente. exemplo da Bíblia, né? Adão pecou. Pô, não era a vontade de Deus que Adão pecasse, mas ele foi lá e pecou. O
que Deus fez? Cara, fez uma transformação, transformou aquilo que era muito ruim em algo bom. Ele enviou Jesus, Jesus veio para nos salvar e nós vamos ter uma condição no futuro, na eternidade, muito melhor do que a de Adão. Então você vê que Deus não perde para ninguém, Satanás não ganha não. Exatamente. E aí entrando, Cauê, na questão especificamente, né, da ideia da nossa live, eu gostaria que você explicasse primeiramente um pouco para a galera, que eu vou explicar o que é a depressão, mas você falasse o que é a síndrome do pânico, Uhum. de uma maneira clara, assim que a galera possa entender, e alguns sintomas que a gente trocou lá na primeira live, que são gerais. É claro que tem sintomas que são muito específicos, mas o que é a síndrome do pânico? Quais são os sintomas gerais? Como que a pessoa pode reconhecer que ela tem a doença ou ela está com a suspeita da doença? Se você puder compartilhar nesse primeiro momento isso daí. Ok, vamos lá, vamos tentar. Primeiro, vamos desmistificar algo aqui. Síndrome do pânico, gente, não aquele negócio em que eu tenho medo e fico vendo vultos, aquele pânico de ver espíritos, sabe? A gente confunde muitas vezes esquizofrenia com síndrome do pânico. É uma coisa, outra coisa, outra coisa. A síndrome do pânico, ela se caracteriza quando eu tenho crises de ansiedade cíclicas, né? Quando acontece crise de ansiedade na minha vida de uma maneira muito repetida. Então, se você já é ansioso e tem uma carga de ansiedade na sua vida, é meio que genética até, então fique esperto e escute, veja e aprenda com o seu corpo e os sinais do seu corpo. Tá? A síndrome do pânico, ela começa muitas vezes silenciosa. Eu tive duas fases, na verdade 3 fases, mas eu considero 2 grandes, né? De síndrome do pânico, e que a primeira vez ela aconteceu muito silenciosa. Como que é isso? Como que ela acontece silenciosa? Eu comecei a sentir um pouco de vertigem, um pouco de tontura, e eu até, na época, falava para minha mãe, mãe, eu acho que eu tô com labirintite, porque eu tô começando a sentir umas tonturas durante o dia, e eu não sei o que que é, mas eu achava que labirintite era doença de gente idosa. E eu falava para ela, acho que eu tô com labirintite, algumas tonturas, e de repente os sintomas foram aumentando e piorando. Eu comecei a ter um pouco de falta de ar, eu comecei a ter um pouco de taquicardia, então algumas coisas diferentes que eu não tinha antes começaram a acontecer. Quando começou a acontecer taquicardia e falta de ar, a primeira coisa que você suspeita é que alguma coisa com o seu coração está errado. Você entendeu? Então, olha só, o que é o pânico? O pânico, ele é uma consequência de várias situações que te geram estresse e ansiedade e culminam em crises. E nessas crises, o que acontece? Você fica com tanto medo de acontecer alguma coisa ruim, porque isso somatiza no seu corpo, né? Você começa a ter taquicardia, falta de ar, e você acha que ali você está tendo um infarto, ou você começa a ter medo de morrer. E aquilo piora a situação ainda mais. Porque a sua mente imagina um perigo que é realmente imaginário, que não existe. Tanto é que quando eu busquei os médicos, né, depois de achar que eu tinha alguma coisa no coração, os meus exames estavam absolutamente normais. Eu tinha 20 e poucos anos de idade. Não tinha nem possibilidade de eu ter um infarto. Meu exame estava zerado. Então, assim, só que o que acontecia? Eu, quando tinha a crise, eu alimentava o meu pensamento, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Então, o que acontecia? Virava uma bola de neve. Quanto mais ansiedade... Só para deixar claro, por exemplo, a gente entende que tem uma ansiedade que a gente considera natural, uma ansiedade normal, dependendo da situação. A sua foi além dessa normalidade, certo? Isso. A gente tem uma ansiedade e um estresse que ele é saudável. Tá? Por que eu digo que é saudável? Porque é um sistema de proteção do corpo. Exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Se eu vejo um urso na minha frente, ou um leão na minha frente, o meu corpo ele vai ter reações que, devido ao meu sistema de autodefesa, eu não consigo segurar isso. Então, meu coração vai disparar, minha respiração vai ficar ofegante. Mas por quê? Para eu entrar num sistema de alerta, para eu me defender e correr de uma maneira que eu, se tivesse uma condição normal, não poderia correr e fugir desse leão. Ok? Só que o que acontece na síndrome do pânico é que esse leão não existe. Esse urso não existe. Esse perigo ele não é real, ele é imaginário. Então, eu sinto as mesmas sensações, porque o meu cérebro não sabe diferenciar o que é real e do que é imaginário. O problema é que se toda hora eu fico pensando nisso,
e toda hora eu tô com o meu corpo em alerta, isso buga o meu cérebro, ele acha que eu tô em perigo toda hora. Aí é que eu entro numa crise de ansiedade muito forte, que consequentes crises de ansiedade vão virar uma síndrome do pânico. Tá, tá, Basicamente é isso. tá. Aí entrando, falando um pouco de ansiedade, eu vou trazer um pouquinho para o meu lado agora. É, as doenças, elas estão muito interligadas. Eu tive depressão, só para vocês entenderem. O fator que causou a minha depressão, eu não tive uma extrema ansiedade, mas um dos sintomas da depressão também é a ansiedade, tá? No meu caso, o que aconteceu? Eu perdi o prazer pela vida, eu estava com alguns problemas familiares, eu estava com alguns problemas de ordem minhas mesmo, de autoaceitação, dificuldades em projetos que não deram certo, sonhos, autoaceitação e muitas coisas. E aí eu comecei a perder o prazer de viver. Só que da mesma forma que a síndrome do pânico é uma doença silenciosa, a depressão também é. Porque eu já estava há 2 anos com a doença, mas eu vim descobrir no segundo ano que eu estava com a doença. Só que nesse meio tempo eu comecei a ter sintomas que eu achei que era devido a estresse, trabalho, problema familiar e tudo mais. Tais como dificuldade para dormir, dificuldade, tudo que eu comia eu vomitava, eu tinha, eu fiquei totalmente bipolar, ou eu estava muito sensível a ponto de chorar, ou extremamente irritado a ponto de bater em alguém. E eu não sabia identificar, né? E aí a depressão ela trouxe essa questão. Eu descobri que eu estava com a doença quando o meu psicanalista já desconfiava, quando oficialmente eu pensei em suicídio, no dia que eu vi um carro e eu pensei em me jogar na frente, mas eu não tive coragem, né? Meu Deus. Então, mas eu tive sim um pequeno grau de ansiedade, que isso faz parte da depressão também, por conta do tratamento, né? Quando você descobre a doença, é aquela coisa que a gente não aceita, né? A gente sabe que está doente, Uhum. mas não aceita, e aí fica esse grau de ansiedade para se curar o mais rápido possível. Então, eu tive uma ansiedade que é considerada normal por conta da querer a cura, né? Ou também não, ou querer que alguns sonhos, alguns projetos deem certo também. Isso a gente está falando de ordem física, né, Kaique? Cauê, perdão. Cauê. E aí, Uhum. trazendo no sentido espiritual, eu queria entrar um pouquinho nesse sentido também. A gente que crê em Deus e crê na Bíblia, né? Tá, você teve uma síndrome do pânico, aí especifica um pouco pra gente. Depois que você descobriu a doença, pelo que eu me lembro, você começou a se tratar, teve medicamento, e aí depois você fala um pouco da parte de você e Deus nesse processo. Tá, sim, 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 sim. Eu minha mãe não sabia o que era síndrome do pânico. Eu morava com ela na época, eu tinha 20 e pouquinhos anos, hoje eu tenho 34. Sim, a gente foi primeiro num cardiologista. O cardiologista falou assim: olha, fisiologicamente você tá ok, eu indico para você um psiquiatra, porque a sua doença é uma doença emocional. Até então a gente não sabia o que era, a gente foi no psiquiatra e de cara o psiquiatra deu o laudo médico e falou: olha, você está com síndrome do pânico. Eu falei: que raio de negócio de síndrome do pânico é essa? Então falando de mais 10 anos atrás, né? Então Que assim, não é já é uma bastante doença, tempo. né? Sim. Cara, hoje tá muito mais normal. Hoje a gente fala, todo mundo conhece, porque infelizmente o mundo tá ficando cada vez mais louco, né? Mas É. 10 anos atrás era um pouco diferente. Eu não conhecia, não sabia o que que é. E a gente iniciou o tratamento, sem problema nenhum. Eu estava numa época desviado da igreja, minha mãe firme na igreja, e a gente nunca foi radical ao ponto de achar que tudo era espiritual. A gente tinha um entendimento legal em relação a esse tipo de coisa, então eu tive sim apoio da igreja, mesmo estando desviado, sem problema nenhum. Né? E a gente iniciou o tratamento com medicação, o psiquiatra passou a medicação, e a gente iniciou também terapia, psicólogo. Então, assim, o que eu indico para todas as pessoas que perceberem que estão com crise de ansiedade crônica, direto, toda semana tem crise de ansiedade, cara, procura um psiquiatra e procura um psicólogo. Faz terapia, isso é maravilhoso, porque a gente precisa entender que a gente é um espírito, mas nem tudo é espiritual na vida. A gente é um É. espírito, mas a gente também tem uma alma. Eu até ensinei pro pessoal o que é alma. Alma, cara, é minha carga emocional, né? Os meus pensamentos, minha capacidade decisória, né? O meu poder de decisão. É
é o meu eu também. A minha alma e meu espírito, eles não se desgrudam, entendeu? Com o meu espírito eu tenho relacionamento com Deus, mas a minha alma também é o meu eu, mas é a minha capacidade decisória, as minhas emoções, sabe? Que eu ainda preciso domar. A Bíblia diz que eu preciso ainda domar a minha alma. Paulo diz lá em Romanos 12 que a minha alma é como se fosse a minha mente. Sabe, eu preciso renovar a minha mente. Tiago fala que eu preciso constantemente salvar a minha alma, salvar a minha mente. Então, muitas vezes, a minha alma não quer pensar de acordo com como Deus pensa. Então, Deus fala para mim assim, ó, eu sou curado, mas a minha alma fala, não, você vai morrer de infarto. Você entendeu? Então, eu tenho que doutrinar a minha alma e a minha mente para que ela pense como Deus pensa. E então eu vou estar num processo de salvação da alma e da mente. E eu entendia isso, tá? Graças a Deus eu entendia, não como eu entendo hoje, tá? Hoje eu entendo muito melhor. Mas eu tinha, assim, umas pinceladas sobre o assunto, mais ou menos. E a gente tem a alma e o espírito, que é como se fosse uma coisa só. Deus pegou e colocou tudo dentro de um pedaço de barro que ele chamou de corpo humano, que é o nosso corpo, ok? Então tudo que afeta a nossa alma, que é o nosso íntimo, vai afetar o nosso corpo. A síndrome do pânico mostra isso. São doenças emocionais que começam na alma, na mente, mas somatizam no corpo. Então é algo de dentro para fora. Então tudo que acontece dentro de nós, o nosso corpo vai sofrer. Então eu precisei, o que eu precisei fazer? Cara, tomar remédio, porque a química do meu cérebro já estava toda bagunçada. E o remédio ajudou a balancear isso. Não é porque a gente é crente, crê em Deus, que a gente não pode tomar remédio, não pode ir no psiquiatra. Não, o psiquiatra não é coisa de louco só. O psiquiatra é um médico que estudou para te ajudar. Claro, o Cauê, porque mesmo no século XXI ainda, né? Claro que a gente vem de uma outra geração de cristãos, ainda tem aquele conceito de que certas doenças é demônio, né? Isso mesmo de cristãos mais, mesmo da nossa geração, né? Certas doenças são demônios, ou é só o diabo. Quem vai procurar médico é porque não crê no poder de cura, não crê que Deus possa curar. Tem aquela rixa ainda com a medicina e a religião, Sim. né? É importante deixar muito claro que os médicos são instrumentos de Deus. Por Perfeito. exemplo, no meu caso, eu entendo que eu tinha eu estava com uma doença de ordem espiritual, como você falou, da minha alma, tristeza, angústia e tudo mais. Mas eu tinha um processo físico porque o nosso corpo reage, por exemplo, da mesma forma que você. Minha testosterona estava baixa, meu nível hormonal estava zerado, então a minha energia estava totalmente baixa. Então eu tinha alguns recursos que são parte desse plano aqui, que a gente é um corpo ainda nessa terra, que são importantes. Então eu tive que tomar medicamento, eu tive uma alimentação específica, eu tive um personal, eu tive que fazer tudo isso, que são coisas que não que Deus não possa curar, usar alguém para curar. Existe o dom de cura na Bíblia? Existe. Pode ser que alguém ore por nós e nós sejamos curados? Pode ser, mas esse não foi o meu caso e também não foi o seu. A gente precisou passar por esse processo de um tratamento. Não significa que nós temos menos fé que a outra pessoa. Significa que esse foi o nosso processo. E acho que as pessoas precisam entender também que a resposta da nossa oração, muitas vezes, são esses profissionais que estão surgindo, né, que estão sendo enviados por Deus. Então, eu tive um acompanhamento, sim, de 4 profissionais, mas também tive um acompanhamento de uma pessoa que é da igreja, que me dava uma estrutura espiritual. Quando eu estava sem essa pessoa, eu me apeguei muito mais à Bíblia. Cheguei a perguntar para Deus por que eu passei por esse processo, por essa doença, que é muito natural você questionar nesse momento também, né? Porque a gente acha que só porque a gente vive anos na igreja, a gente não vai passar por nada, né? Já acha que tem crédito com Deus, né? Então, é importante deixar claro para as pessoas que nem tudo é demônio e os médicos também são instrumentos de Deus para a nossa vida, né? Perfeito, perfeito. Cara, eu acho muito interessante ter falado isso, porque isso é um ponto que a religiosidade machuca as pessoas, entendeu? Porque muita gente espiritualiza muito as coisas. Olha só, tudo bem, a minha alma também é algo espiritual. Deus fala da minha alma na Bíblia. Meu corpo também é espiritual. Deus fala do meu corpo na Bíblia. Foi Deus que fez o meu corpo, ele fez a minha alma. De certa maneira é espiritual, mas as pessoas espiritualizam no sentido de, cara, tudo é demônio, tudo é espírito. Não, não funciona assim. Agora, pensa bem, Jesus, quando ele curava as pessoas, geralmente ele falava assim, ó, você está curada, mas vai e não peca mais. Por que Jesus falava isso? Porque, na verdade, Deus não tem um interesse só de tirar a doença da gente, e depois a gente vai lá, vai viver uma vida toda torta, e a doença vai voltar de novo.
Deus tem o interesse de ensinar, despertar o nosso entendimento para que a gente seja curado e permaneça curado. Entendeu? Uma coisa é ser curado momentaneamente, outra coisa é permanecer em saúde, é permanecer em saúde divina. Então, hoje, as pessoas religiosas precisam entender que nós precisamos permanecer em saúde. E existe sim uma responsabilidade nossa, como crente, como cristão, de cuidar do nosso corpo e cuidar da nossa alma, porque a Bíblia fala isso sim. Você entendeu? Então, imagina se Deus vem e me cura, ó, instantaneamente, você está curado da síndrome do pânico. Beleza, eu não ia ter controle da minha mente, como eu tenho hoje, eu não ia saber lidar com o meu cérebro, como eu tenho hoje, eu não ia saber lidar com as minhas emoções, eu não ia ser uma pessoa inteligente emocional como eu sou hoje, entendeu? Por isso que eu passei por esse processo para aprender que eu precisava dominar os meus pensamentos. E hoje, eu não digo que eu venci a síndrome do pânico, eu digo que eu venço ela todo dia. Eu venço a ansiedade todo dia. E aí a gente tratando de ordem física da coisa, por exemplo, tratando da depressão, por exemplo, o que que eu precisei fazer para poder curar a depressão? Vamos lá. Primeira coisa, eu tive um acompanhamento de profissionais, mas primeira coisa, força de vontade, depende exclusivamente de você. Mas eu tive que fazer atividade física, isso eu me refiro à musculação. Eu comecei a Perfeito. fazer a meditação, eu tive uma alimentação específica. Então são todas coisas que são de ordem física, né? E são coisas que você faz no seu dia a dia, mas quando você está doente, isso vai para um patamar mais diferente, né? Mais aprofundado. Então, Uhum. são coisas muito simples que a gente pode fazer para sair da situação. No seu caso, que tipo de atividades você fez, além, né, porque você já estava sendo medicado, que te ajudou a sair dessa questão? Ótimo, ótimo, excelente pergunta. Cara, primeira coisa, atividade física é maravilhoso, tá? Não importa Ah, qual mas seja, Paulo, né? não, 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 maravilhoso, mas Paulo fala que pouco importa atividade física, não, 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 não é isso não. Entenda bem, as pessoas precisam entender a Bíblia, que época que estava sendo escrito aquilo e que época Sim. nós estamos hoje. Antes não existia gente sedentária. Quando Paulo falou isso, que a atividade física tem pequeno valor quando comparado às coisas espirituais, ele estava falando para uma geração, para umas pessoas, que os caras participavam de Olimpíada. Os caras eram atletas. Então, o exagero da atividade física também é prejudicial, É, tá? Mas hoje, cara, se você falar para um crente assim, ó, você vai só ler a Bíblia e orar a vida inteira e você não vai fazer atividade física e vai comer tudo errado. Esse cara vai morrer com 30 anos. Não vai ter Deus, sim. nem fé, nem nada para salvar a vida dele. Entendeu? Por quê? Porque existe um corpo nosso que precisa ser zelado. E a atividade física, o que que ela faz? Ela libera serotonina, endorfina. Então, eu preciso alimentar o meu corpo, tô falando de corpo, não de carne, não de Sim. coisa maligna, tá? Tô falando de corpo. O meu corpo precisa ser alimentado com coisa boa, que satisfaça ele. E atividade física não é pecado e satisfaz o meu corpo. Ele gosta disso. Isso é um sistema de proteção para ele. Então, ativar esses hormônios no meu corpo é um sistema de proteção. Meu corpo se sentindo bem, eu fico bem. Eu emocionalmente fico bem também. Então, E isso me aí é ajudou até uma muito. questão de você, até como templo do Espírito, a gente tem que cuidar do nosso corpo e a gente Exatamente. também, até para cumprir o chamado, a gente tem que estar em boas condições, né? Cumpriu o chamado, falou perfeitamente. Já imaginou? Né, fi? Se o cara, Cumprir, não dá, né? o Sedentário cara não fala que dá. é espiritual ao extremo, mas nunca cuidou do corpo. Cara, tem um cara que eu até preguei sobre ele, eu não lembro o nome dele agora, mas eu preguei sobre ele, ele falou assim, Deus me deu uma espada e um cavalo, e eu matei o cavalo era o corpo dele. Era um evangelista top, acho que do século XVIII, eu não lembro o nome do cara. Esse cara morreu com 20 e poucos anos, salvou milhares de pessoas, mas ele mesmo falou assim no final da vida dele, ele falou assim, eu destruí o meu corpo. Poderia ter pregado para pessoas por 90 anos e preguei só durante 20 e poucos anos. Entendeu? A consciência do cara, só que no final da vida dele, ele já tinha destruído o corpo dele. Não tinha mais o que fazer. Você entendeu o tamanho da responsabilidade? E, não, e é interessante. A galera tá fazendo alguma pergunta, comentando alguma coisa aí, Cara, só tá todo pra mundo falando saber. bastante coisa aqui, gente Então, dando lê boa aí pra gente noite. saber, né? Pra interagir. Ah, eu consigo Boa ver aqui, né? noite, Antônia. Deixa eu ver, tem Seja muita gente, bem-vinda. bastante gente seguindo, sabe as palavras, obrigado, tudo vem de Deus, que Deus abençoe, a paz do Senhor. Deixa eu ver se tem alguma pergunta em específico aqui. Taranana, taranã, taranã, arrependimento. Pessoal, se tiverem dúvida, pode perguntar. Eu entendo pergunta como ponto de interrogação aqui,
mas eu acho que não estou vendo nenhum por enquanto, não. Só o Tá, pessoal então tá realmente bom. agradecendo. Tá, se o pessoal tiver uma pergunta, fala pro pessoal interromper que a gente vai lá e responde, tá? Fechou. Tá, É. gente, eu vou deixar claro aqui só algumas coisas, vamos lá. É, âmbito físico e âmbito espirituais, como o Cauê falou, são coisas totalmente diferentes. Partindo para o âmbito físico da coisa, sintomas da depressão. Vamos lá. A depressão, só para vocês entenderem, a depressão ela passa por 3 estágios: leve, médio e grave, tá? O meu foi o médio grave, que a gente considera médio ponto um, vamos dizer assim, que é aquele estágio que você passa por uma situação onde você pensa em suicídio, mas você não se mutila, tá? Estágio grave, a pessoa começa a se mutilar ou comete o próprio suicídio. Estágio leve, a pessoa simplesmente só perde o prazer de viver, mas ela não chega a se mutilar. Sintomas incomuns, para deixar muito claro na questão da depressão. O corpo, ele varia, cada pessoa tem um tipo de corpo e organismo. Os sintomas, eles vão variar dependendo de corpo para corpo, mas de modo geral, quais são os sintomas, independente do estágio? Vamos lá. Uma tristeza além do normal. Uma coisa é você ficar chateado por uma coisa assim, uma coisa que te deixou triste, mas você não virar uma mágoa, uma angústia, não deixar isso te consumir. Isso é um sintoma normal. Sua tristeza vai além do normal. Segundo ponto, você tem uma bipolaridade muito grande. Ou você tem umas crises de choro absurdas, ou você entra num estresse muito grande, tá? Terceiro ponto, insônia, dificuldades para dormir, é muito natural. E em alguns casos, né, também considerado nesses 3 estágios, crises de vômito, que foi o meu caso. Esses são 3 sintomas que, independente do estágio, esses são alguns sintomas que, independente do estágio, vai acontecer em uma pessoa depressiva. O que é mais comum também numa pessoa depressiva, só para vocês entenderem, ela se isola. O isolar é o principal sintoma da depressão, tá? Ela não quer ter contato com ninguém e com todos. Não importa se é do ambiente familiar, famílias, amigas ou qualquer outro tipo de pessoa. Não importa, profissional, pessoal, enfim, vai se isolar, tá? E aí, quando eu tô falando isso para vocês por querem, da mesma forma que o Cauê falou lá da síndrome do pânico. São sintomas que são muito silenciosos, você não percebe, e se você tem esse sintoma ou conhece alguém que tenha, fique esperto. Outro ponto também que eu acho que é muito importante deixar claro, Cauê, é o nosso Uhum, tratamento, graças a Deus, nós tivemos condições financeiras para arcar com eles. Nós sabemos uhum, que nem todo mundo tem essas condições, e eu perfeito. quero muito deixar claro que existem muitos profissionais da saúde gratuitos que são muito bons. Caso, por exemplo, você queira um psicólogo, um psicanalista para conversar e não tenha condições de pagar, primeiro a gente tem essas centrais de ajuda contra suicídio e depressão, que atendem, dão suporte para as pessoas, e as universidades que estudantes de psicologia eles atendem a comunidade de maneira gratuita. Tá? Isso é muito importante. Um outro ponto, vamos lá, no sentido espiritual, procure alguém de sua confiança, né? Um pastor, alguém de sua confiança que possa te ajudar nesse aspecto, né, Cauê? E aí, juntamente Perfeito. com esses profissionais, vamos deixar uma coisa muito clara: o fato de você procurar um pastor não isenta a responsabilidade de você procurar um psicólogo e um médico, porque são coisas Perfeito. Isso aí. totalmente diferentes. O seu pastor não é seu psicólogo, tá? E o seu Isso aí. psicólogo não é seu pastor. Eu queria que você deixasse isso muito claro, Cauê, a função de cada um. Você que passou por esse processo, por favor. Perfeito, perfeito. É assim, ó, o pastor, ele não é formado em psicologia, tá? Ele não tem total domínio sobre o assunto da mente, tá? Como o psicólogo tem. Então, o pastor, ele vai te aconselhar. E tomare que o seu pastor, né, queira Você Deus, já seja um sabe. pastor inteligente, né, É, sábio, no sentido de entender que você é um espírito, tem uma alma com carga emocional e que você mora dentro de um corpo, que você precisa satisfazer todas essas necessidades, entendeu? Então, como diz o Brunet, mais de 80% dos problemas que o pastor enfrenta na igreja é de cunho emocional, não é nem espiritual. E realmente as pessoas estão doentes emocionais. Cara, eu vejo aqui pelo meu TikTok quanta gente, quanto comentário que vem falar comigo, meu pai amado, sabe? É de doer o coração. E graças a Deus, Deus está me habilitando para ajudar essas pessoas. Mas assim, procure sim um pastor para conselhos espirituais, tá? Mas também procure o psicólogo para cuidar da sua mente, para cuidar da sua alma, para cuidar do seu emocional. Por quê? Porque ele vai te dar ferramentas práticas
que o pastor muitas vezes não vai te dar. O pastor vai te fazer uma oração, vai fazer você acalmar, entendeu? Vai ajudar você a entender qual a função do Espírito Santo dentro de você. Já o psicólogo vai te dar ferramentas. Ele vai te dar ferramentas de respiração, de meditação, ele talvez vai indicar uma yoga, ele vai trabalhar com você com hipnose, por exemplo, um transe, por exemplo, alguma coisa assim, que eu falo isso, os crentes até saem correndo, mas, cara, a hipnose é o trabalho no subconsciente. 99%, 95% das informações que você recebe fica no seu subconsciente. Então você É. precisa puxar e tratar tudo que está aí dentro. E o psicólogo trata isso, muitas vezes o pastor não consegue tratar, porque ele não Ele entende disso. resgata, né? Ele resgata, é importante passar por isso. E é Exatamente. importante que deixar claro, assim, a gente sabe que tem interligado, mas tem coisas que são de ordem só emocionais e vão ficar ali, né? Às vezes você tá bem, acredito eu, na alma, né, no espírito, mas o corpo não tá legal, é só uma reação física do seu corpo mesmo, né? E no outro sentido é a alma angustiada, entre outras coisas. São coisas Exato. totalmente diferentes, tá? Uhum. Claro que a gente entende também que há uma ação maligna aí, mas vamos lá, gente, deixar muito claro. Nem tudo é o diabo, né? Eu tenho, por exemplo, eu sei porque eu passei pela depressão. Eu entendo que não foi o diabo, eu entendo que foram circunstâncias que me levaram a isso, foram escolhas que eu fiz, que quando eu fui ver eu caí na doença. Pode ter tido uma ordem Perfeito. espiritual e tudo mais, a gente fica querendo nesse sentido? Pode sim, mas eu não posso falar que foi o diabo que fez assim, ó, você vai me jogou na doença. Não, não. Simplesmente foram circunstâncias que foram me levando. É claro que a gente sabe que o inimigo vai agir, mas aí a gente não pode é, colocar a culpa toda em Satanás, né, que é muito, porque tem pessoas também que jogam tudo a culpa no diabo, isso também é muito importante. A sua ansiedade, a gente entende que era um problema psicológico, né? E a gente Sim. entende que você estava com esse problema, né? Às vezes o diabo não teve nada a ver com isso, né? Perfeito. Pode, né? Eu gosto de falar uma frase, ô Fabrício. Tudo que acontece de ruim na sua vida, ou é culpa sua com a ajuda do diabo, ou é culpa do diabo com a ajuda sua. Boa, vou gravar essa Entendeu? frase. É, Essa frase é boa. Ou é culpa sua com a ajuda do diabo, ou é culpa do diabo com a ajuda sua. Não queira botar Deus, Deus me mandou essa doença, Deus me mandou esse mal. Não, não, não. Não queira botar Deus naquilo que ele não é perito em fazer. Então, assim, não. a gente acaba se enfiando em problemas que às vezes era desnecessário. Eu até tenho um vídeo aqui no TikTok que eu falo pro pessoal, cara, existem 4 maneiras das coisas acontecerem na nossa vida. Uma Eu é vi esse através de vídeo, muito Deus, bom. você viu? Então, uma é através de Deus, outra é através do diabo, outra é através da minha ação humana, e outra é que o pessoal não gosta muito e me xingaram muito por isso, mas é verdade, é o acaso. São coisas que acontecem. Vou dar um exemplo para você bíblico, tá? Quando Jesus estava lá no barco e veio a tempestade. Os discípulos estavam com medo de morrer. Jesus estava lá dormindo, aí eles acordaram Jesus, Jesus acordou e falou para a tempestade assim, ó, tempestade, eu te repreendo, fica quieta. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Jesus repreenderia alguma coisa que Deus mandaria? Duas casas Não, não podem brigar uma com a outra, senão dois reinos exatamente. brigando uma com a outra vai desmoronar. Então Jesus não pode Exatamente. repreender algo que Deus mandou. Agora, o diabo tem poder na tempestade? Cara, o diabo não tem poder de, imagina, na natureza? Não, 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 não. Então, da onde veio aquela tempestade? Cara, aconteceu. Ela aconteceu. Você entendeu? Coisas acontecem. E a gente precisa lidar e saber diferenciar essas 4 coisas. Senão a gente fica doido. Exatamente. E aí tem um outro ponto que a gente tem, pegando o que você falou. Também tem, eu acredito que aí, que eu não sei se entra no quinto ponto aí, que tem alguns pontos que se fazem parte do propósito de Deus para que nós possamos nos aproximar dele, para que ele esteja nos preparando para uma vida ministerial e tudo mais, né? Eu acredito que eu acho que o Romanos 8 por isso que tudo coopera para o bem, né? Algumas coisas eu acredito que fazem parte desse propósito de Deus para a nossa vida. Por exemplo, eu falo que se eu não tivesse passado por algumas situações, eu não teria escrito nada. Eu sempre falo que eu nunca imaginei que eu me tornaria escritor. Sempre estava nos planos de Deus, mas não no meu, né? Então foram situações, claramente, como você falou, algumas eu me coloquei, mas eu entendo que teve umas que meio que foi Deus me levando a essas situações também. É, um ponto muito interessante também para deixar claro para a galera é que eu queria até ouvir de você, quando você descobriu a doença, quando você começou a fazer o tratamento e tudo mais, como que você se sentiu diante de Deus? Você questionou a Deus? Você se sentiu abandonado por Deus?
Você acha que pelo fato de você ter nascido num lar cristão, você não deveria passar por isso? Qual que foi o seu sentimento em relação a Deus nesse processo? Tá, como eu falei, foram duas fases. A primeira fase, cara, eu tava desviadaço da igreja, Tá, né? Então, assim, não tinha nem muito o que eu questionar a Deus, né? Então, na verdade, inclusive, a síndrome do pânico foi por causa dela que eu voltei para a igreja. Né? tá. Eu sabia que no momento em que eu voltasse, iria haver uma transformação de mentalidade na minha cabeça, né? E eu iria ser curado, eu iria sair, eu iria me livrar daquela doença. E dito e feito, cara, foi exatamente isso que aconteceu. Eu lembro que quando eu resolvi voltar para Deus, eu tenho um testemunho muito massa que não dá para contar aqui. Eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo. Foi assim, no meu livro eu vou contar, mas aqui não dá para contar ainda porque é muito pouco tempo e tem bastante tempo. Preciso de bastante tempo para falar. Mas assim, nessa primeira fase eu não questionei Deus no sentido, nossa Deus, por que que isso aconteceu comigo? Não, cara, eu que estava causando tudo aquilo, entendeu? Então quando eu voltei para Deus, a minha mudança de mentalidade, que eu pensava antes era, nossa, eu tô afastado dos caminhos de Deus. Eu pensava assim, tô afastado, eu preciso voltar, porque o dia que eu voltar, também não é um pensamento muito sadio, hoje eu penso de outra forma. O dia que eu voltar, aí vou ser curado, aí Deus vai me amar mais, aí não é a maneira que eu penso hoje, tá? Mas enfim, eu enchi a minha mente do que a Bíblia fala de coisas boas, né? Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável. Então eu comecei a encher a minha mente disso. Quando eu enchi a minha mente disso, o meu corpo começou a pensar assim: opa, esse cara não está mais em perigo, não. Como ele não está mais em perigo, por quê? Como é que eu sei? Porque ele só está pensando coisa boa. Ele só está pensando que o futuro dele vai ser bom, ele está pensando que ele não vai ter doença nenhuma, que ele é saudável, que ele é curado. Então, como ele está pensando isso, então eu preciso, nem vou dar sinal para ele de que eu estou ruim. Então o corpo parou de dar sinal. Parei de ter taquicardia, parei de ter falta de ar, parei de ter um monte de coisa. Você entendeu? Por quê? Porque o meu cérebro manda no meu corpo. Então o meu corpo percebeu que o meu cérebro estava com pensamento positivo, o que ele fez? Opa, esse cara não está mais em perigo. Você Beleza, falou uma essa foi coisa a que me primeira. chamou a atenção, você Ah, estava fora pode da falar. igreja quando teve a doença. Na sua Sim. percepção, foi como se Deus tivesse usado a doença para te trazer de volta? Faz sentido isso para Não. você ou não? Não, assim, vamos colocar bem. Ó, para mim, tá, meu conceito, lá, lendo a Bíblia por muitos anos, tá aí revelação do Espírito que eu tenho para mim. Deus não coloca a doença em mim para fazer eu aprender, mas ele utiliza a doença que porventura aconteceu por algum modo para me trazer para perto dele, sim. Por quê? Pegando isso, vamos Porque pegar um exemplo do filho pródigo. Deus não permitiu, por exemplo, o filho pródigo, Deus não colocou nada. Simplesmente não Deus era usou as vontade de Deus que ele situações. saísse e se perdesse. Exatamente. Ele simplesmente reconheceu que fora da casa do pai ele estaria sofrendo. Porque Deus não colocou nenhuma das situações no filho pródigo. Simplesmente foi a Perfeito. escolha dele. Foi. Seria a mesma coisa, vamos Exatamente. dizer assim? Exato. Foi escolha minha. Olha, o filho pródigo é um bom exemplo. Cara, o pai tá falando: olha, filho, fica aqui comigo, tá tudo bem, tá gostoso. Olha só que maravilha, você tem tudo que é meu e teu. Ah, não, pai, eu quero a minha herança, eu quero aproveitar o mundão, deixa eu ir pra lá. Eu fui pra lá e me ferrei, cara, me ferrei. Eu me ferrei. E eu fiquei numa situação muito complicada. E tanto é quando eu voltei quando eu tava na pior crise da minha vida, né? Eu falei: Deus, eu não preciso passar por isso. Na minha adolescência inteira eu te servi. Eu era tão feliz te servindo. Por que que eu estou passando por isso? Olha onde eu me enfiei. E Deus me recebeu de braços abertos, como sempre. Todo coração arrependido e quebrantado diante dele, ele vai receber de braços abertos. Tá? Essa foi a fase um da síndrome do Tá. pânico na minha vida. E um ponto interessante, o Cauê, que eu quero também citar, tratar aqui, quando a gente tem uma pessoa doente na família, a família também precisa de tratamento. Porque em algumas situações, a família, ou ela vai piorar, né? Vai cagar de vez, Uhum. desculpa o termo assim, você vai se afundar mais, porque a família Uhum. não sabe como lidar com você, ou ela vai te ajudar. Então, por exemplo, no meu caso, eu não contei para minha família que eu estava com depressão, até mesmo porque eu tive a doença por conta dos meus problemas com a minha família também. Então, na Uhum. época, eu só tinha só 4 pessoas, amigos, só 3 sabiam, mas os 4 profissionais que me acompanhavam. No seu caso, a sua família te apoiou assim no sentido de suporte, você já era casado na época, você também falou que isso prejudicou muito o seu casamento, ou você sente que afundou ainda mais o seu caso, por conta da Tá, família não entender? tá, primeira fase eu não era casado, eu nem conhecia minha esposa atual, Tá, tá? Eu praticamente, vamos dizer assim, eu fazia faculdade, eu estava passando férias em Piraju, que eu sou minha cidade natal, e
assim, eu morava em Bauru, mas eu sempre passava férias com a minha mãe, tá? Então eu ainda estava debaixo da asinha da minha mãe. Então, assim, minha mãe, minha família, a gente contou, e a gente contou com o apoio de todo mundo, sabe? Ninguém sabia o que que era até então, mas assim, minha família apoiou, ninguém nunca falou assim, não, para com isso é frescura, larga disso, vai viver a vida. Não, 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 de maneira nenhuma. Todo mundo sempre apoiou, recomendou ir no médico, recomendou fazer os tratamentos certinho, tá? Eu tive muito apoio da minha família nessa primeira fase. Tá. E com a sua esposa, porque aí na segunda fase você estava casado. Como Isso, na isso segunda afetou o seu fase. casamento? Tá. A segunda fase ela é bem diferente, por quê? Porque a segunda fase eu já estava na igreja, firme e forte, Tá. servindo, buscando a Deus, entendeu? Por que que a segunda fase foi mais difícil para mim? Foi mais difícil porque eu não conseguia entender, eu tinha um entendimento muito vago ainda de algumas coisas que hoje eu tenho bem firme no meu coração, né? E na segunda fase eu questionei a Deus. Quando eu E tive, é né? interessante que, desculpa te cortar, é que na segunda fase, pelo fato de você ter voltado para a igreja, deveria ter sido mais fácil, né? Com certeza, cara, com certeza, com certeza. Na verdade, assim, quando eu voltei para a igreja, lembra que eu falei que a transformação da minha mente fez com que o meu corpo todo se amoldasse àquilo que o meu cérebro estava falando. Sim, Meu cérebro sim. estava dizendo um negócio, olha, corpo, fica tranquilo, o Cauê tá bem, tá tudo bem, o futuro dele vai ser bom, ele é próspero, ele é saudável, mano. Beleza, por causa da minha mente, tá? Sim. Só que aconteceu, eu passou alguns anos na igreja, tá? Aconteceu um evento em que um amigo meu muito próximo, que era referência minha, inclusive, ele sofreu um infarto, não morreu, mas sofreu um infarto. E quando esse cara sofreu um infarto, muito próximo a mim, eu assustei. Eu assustei porque era um cara de fé, sabe? Era um cara muito próximo de Deus, que buscava A Deus. sua referência E espiritual, né? minha referência espiritual. E o que aconteceu? Eu pensei assim imediatamente, falei, meu Deus, se isso aconteceu com esse cara que é uma referência para mim, quanto mais eu. Quando eu pensei assim, o que, que o meu corpo entendeu? Opa, ele voltou a estar em perigo. Por quê? Porque ele está achando que vai ter um infarto de novo. Aí, cara, voltou toda a crise de ansiedade, síndrome do pânico, e voltou de uma forma muito forte. Mas aí foi maravilhoso, por quê? Porque depois que eu consegui vencer tudo isso, aí eu consegui entender e definir muito bem e separar aquilo que é espírito, aquilo que é alma e emoção e aquilo que é corpo. Aí eu aprendi muito bem como funciona tudo isso, entendeu? Aí eu não questionei mais a Deus, eu entendi o que estava acontecendo. E quando a gente entende o que está acontecendo com a gente para de questionar a Deus por coisas que a gente acha que ele é culpado. Né? A gente tem aquela Sim. síndrome de Adão. Tudo que acontece a gente aponta para Deus e fala, você é culpado. Tá? Hoje eu não É. tenho mais síndrome de Adão, fui liberto disso. Você entendeu? Amém, amém. Então eu fui curado Deixa eu com a só. constante renovação da minha mente. Tá, o João, eu acho que eu não entendi a sua pergunta. Se você puder deixar mais claro, eu agradeço, tá? Refaça a pergunta, por favor. Aí eu vou ler aqui pro Cauê. Mas eu acredito que não. O pessoal tava perguntando alguma coisa aí, Cauê? Não, o único que perguntou foi o João que tá. Você tá vendo o João também aí? O João Pedro? Eu acho que ele tá perguntando se o cara aí do lado vende Se eu alguma vi- coisa. Não, não entendi. Acho que ele tá fora de contexto essa pergunta. Ah, não, vendo sim, eu vendo o meu serviço para Tilibra, produtos de papelaria. Eu sou engenheiro de produção. Presto serviço Ah, para eles, ganho como engenheiro. E outra coisa, eu também vendo casas, eu sou engenheiro civil. Eu construo casas e vendo. Graças a Deus, eu e minha esposa, ela é arquiteta, nós temos uma construtora, somos abençoados demais por Deus. bem, Aí ele bom perguntou saber, né? se eu vendo livro também. Ainda não, porque eu ainda não escrevi, mas o dia que eu escrever, com certeza eu vou vender livro sim. Eu tô chegando nessa fase também, né? De livros aí. Com certeza. Legal. Não, legal, Cauê, você deixar isso muito claro aí pra galera, porque é interessante, né? A gente, mesmo você dentro da igreja, o que deveria ser um processo facilitador, até mesmo porque você estava próximo de Deus, né? Assim, hoje está, mas no sentido voltando, né? Falando do passado, Aham. é, não era para ter sido tão dificultoso e foi pelo contrário, né? Exato. E aí, uma coisa que eu gostaria que você até deixasse claro para a galera também é o seguinte: como que a galera, a gente geralmente joga tudo para Deus
E a maioria das pessoas, nesse processo, se afastam de Deus, né? Sendo que deveria ser o contrário, né? Qual que é a dica que você dá? Porque, assim, a tendência que é natural da síndrome de Adão é culpar a Deus. Sim. E porque é que geralmente a gente sempre quer achar o culpado por alguma coisa, né? Então, Uhum. o que você pode falar para essa galera nesse sentido? Tá. Olha, quando eu entendi aquelas 4 maneiras das coisas acontecerem na nossa vida, isso me fez, cara, destravar minha mente de uma maneira tão poderosa que eu nunca mais culpo a Deus por algo ruim que acontece na minha vida. Nunca, 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 nunca. Eu entendi perfeitamente que de Deus só vem boa dádiva, dom perfeito, tá? Sim, Então, eu não vou culpar a Deus por qualquer coisa que acontecer na minha vida, porque eu sei que existem fatores diferentes para as coisas acontecerem na minha vida. Tem a minha responsabilidade, tem a responsabilidade de Satanás, tem a responsabilidade de coisas simplesmente acontecerem. Então, quando eu entendi isso, se a pessoa conseguir entender isso, cara, ela vai parar. E como tem gente que não entende isso, eu vejo nos comentários dos meus vídeos, meu Deus do céu, as pessoas não conseguem entender. Elas são aprisionadas na síndrome de Adão, são aprisionadas na religião, na religiosidade. Cara, e isso destravou a minha vida. Destravou a minha vida. Ah, porque só comigo que acontece. Eu oro e só dá coisa ruim. Eu oro e não fico em paz. Por quê, cara? Porque você precisa entender essas 4 coisas, esses parâmetros diferentes. Você precisa entender que você é um ser em 3 dimensões. Você entendendo tudo isso, cara, a sua vida cristã é outra. É completamente diferente. Você vai ser uma pessoa aqui, ó, sorriso no rosto, de sorriso no rosto. Que é isso que você precisa ter. eu sei que, pelo menos para mim, nessa fase que eu tava com a doença, eu meditava muito. Assim, por mais que eu não entendesse, às vezes eu nem lia muito a Bíblia nessa fase, porque não tava legal para isso, eu sempre tava com a Bíblia na mão, né? Às vezes eu sentava, Aham. chorava, abraçava a Bíblia, assim, e eu sentia muito o conforto do Senhor nesse processo, né? Então, é interessante que vocês saibam que, por mais que a gente se sinta abandonado, por mais que a gente se sinta só, a gente não está só, né? Eu lembro daquela passagem em que o profeta diz que era trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança, né? É o Jeremias, eu lembrei, Jeremias, sabe que fala sobre isso? Perfeito, Jeremias. Fala, O profeta eu, no eu livro de tenho um devocional que Lamentações, eu já gravei, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Eu já gravei o devocional, vou 3:20. postar essa semana. 3:20, falando sobre isso, né? Quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Então, nessa fase, primeiro, não culpe o Senhor, entenda que faz parte de um processo, como o Cauê falou, né? Pelo contrário, se aproxime de Deus. Nessa fase, geralmente a tendência é nós nos afastarmos ou culpá-lo, né? Se você não tem palavras, não tem problema, não tem palavras, não fale. Quantas vezes eu acredito que vocês já passou por isso, até hoje eu passo também, que você não tem palavras, você simplesmente senta, coloca o louvor e fala, Deus, você sabe, entendeu? E vai, entendeu? E ora, e chora, e fica no silêncio. O silêncio com Deus é maravilhoso também. A gente acha que o coração é só Perfeito. falar, né? E não é. Mas assim, é importante que vocês entendam que o nosso tratamento foi de ordem física, né, matéria aqui na Terra, tá? Uhum. Porque não somos Uhum. extraterrestres, foi de ordem É isso física. aí. Tomamos medicamentos, tivemos profissionais que nos acompanhassem, mas também teve um acompanhamento ali de pessoas no sentido espirituais, que nós somos de igreja, tivemos acompanhamento de líderes, tá? Então assim, foi tudo muito equilibrado no nosso caso. É importante que vocês entendam que essas coisas elas se completam, uma não exclui a outra, né, o Cauê? É importante deixar isso claro, Perfeito. porque tem É gente que vai falar assim, exatamente. se eu tô na igreja eu não vou procurar um médico, se eu vou procurar um médico eu vou Acho. procurar a igreja, entendeu? Uhum. Então assim, o pastor não é psicólogo, e mesmo se for um pastor que tenha um conhecimento psicológico, né, ou formação, ele não tá ali como um psicólogo, ele tá ali como um pastor, entendeu? Isso, exato. É Uhum. importante deixar isso muito claro, né, Cauê? Não, perfeito, é exatamente isso. Pastor não tem CRM, ele não é médico, tá? Pastor não é médico. Pastor, ele é um pastor, ele é um enviado de Deus
para te ajudar na sua vida também, pode te ajudar na sua vida emocional, pode te indicar atividade física que ele porventura conhece alguma, mas assim, se ele for alguém sábio mesmo, ele vai te indicar um médico, um nutricionista, um psicólogo, um psiquiatra, para questões que não cabe a ele resolver. Tá, exatamente. E é importante deixar claro isso para vocês, porque tem pessoas que, infelizmente, algumas pessoas não vão entender. São complementos, tá, gente? Uma coisa não exclui a outra, tá? Claro também que é muito importante também deixar claro que a gente não duvida que tem pessoas que simplesmente podem receber uma ação e serem curadas. Amém? Se esse foi o seu caso de alguém, beleza, mas esse não foi o nosso processo. Então, para deixar claro aqui, depressão, síndrome do pânico e ansiedade são doenças físicas, emocionais, da alma, são reais. Tem sintomas físicos, como nós apresentamos aqui. Vocês precisam de um acompanhamento psicológico, psicanalítico ou clínico para ser medicado, ou uma alimentação diferente, ou um médico, ou um profissional da área esportiva, né, da área da educação física te acompanhando. É importante, tá? E obviamente de um líder, né, que te possa te dar sabedoria e te apoiar em todo o sentido espiritual. Uma coisa que é muito legal também, ou que a gente citar aqui, por exemplo, nossa, quando muitas pessoas têm a dificuldade de aceitar que estão com a doença. Quando eu descobri que eu estava com a doença, eu tive uma dificuldade, por mais que eu soubesse, no dia que eu peguei o exame, eu falei, tá, eu não tive crise de choro nem nada, eu só olhei assim, liguei pro meu amigo e falei, amigo, tá, realmente é isso, e agora? Ele falou assim, agora você tem que se tratar. Eu falei, você tem razão. Eu falei, então tá, esse é meu problema, eu reconheço, orei a Deus e falei assim, vai. Mas eu também não fiquei me martirizando, porque eu tô com a doença. Você teve essa dificuldade de aceitação? Porque tem pessoas que ou elas não sabem, mas quando sabem também não querem aceitar que estão doentes. Eu acho que isso é até falta de sabedoria. Eu gostaria que você explicasse isso também. Tá, para falar bem a verdade, eu não tive tanta essa dificuldade, não. Talvez na segunda vez, como eu te disse, como eu já estava na igreja, né, e eu questionei um pouco a Deus, talvez eu tivesse um pouco mais dessa dificuldade de aceitação. Mas a aceitação, não no sentido de, me rendo à doença, não é isso. Aceitação não é me rendo à doença, aceitei ela e deixa a vida me levar. Não. Aceitação é, olha, reconheço o meu estado atual. Inclusive, isso Exato. aqui é coaching puro, tá? Eu sou coach também, ó. Eu sei como é que funcionam as coisas. Reconheço o meu estado atual e quero chegar num estado futuro. Como eu faço nessa jornada para chegar no meu estado futuro, que é a minha cura? Então eu preciso despertar para o meu estado atual. O reconhecimento é o primeiro passo. E isso não é falta de fé de maneira nenhuma. Opa, Deus, reconheci. Eu estou no mundo em que Satanás é o Deus desse século. O meu corpo ainda é corruptível. Eu reconheço, Senhor. Eu dependo totalmente do Senhor. Mas vamos lá. Eu e você vamos vencer junto esse negócio. Vamos enfrentar essa jornada. E sabe, o Espírito É, Santo, a graça dele vai estar com você para você enfrentar isso. não, exatamente. Quando eu falo dessa situação, não é aceitar, tô com depressão, beleza, vou ficar com a doença. Não, é você Eu entendi o que reconhecer você que falou. você tem um Perfeito. problema, é você reconhecer, né? Mas assim, tem Uhum. gente que a pessoa não reconhece, ela não aceita a doença, ela é resistente, né? Ela não aceita que ela está com a doença. Principalmente a gente que vem de um ambiente cristão, né? Então, assim, tem essa resistência que eu acho que tem a de Deus, porque é algo tão ruim, é tão resistente, né? Que a pessoa não aceita que ela precisa se tratar, né? E é importante vocês reconhecerem que tem a doença ou alguém que vocês conheçam que tem a doença. Se a pessoa não aceitar, vocês deram um choque de realidade. Ó, você tem um problema, confronte a pessoa de maneira sábia para que ela possa se tratar. Porque quando você reconhece um problema, você sabe o que a gente fala, né? No marketing a gente fala geralmente que quando a gente reconhece a dor do cliente, a gente consegue solucionar o problema dele, né? Então, quando Isso. você Uhum. reconhece o problema, você já sabe, você começa a buscar meios ou soluções. E na nossa vida particular não é diferente, né? E outro ponto interessante, para a gente estar fechando aqui já, praticamente, você falou que sobre recaídas. No meu caso, né, que tive a doença, a medicina fala que 90% dos pacientes que passaram pela depressão, a chance de ter uma recaída é muito grande, né? Claro Uhum. que hoje eu não penso em, tenho medo de ter uma recaída. Não, hoje eu vivo a minha vida tranquilamente, né? Perfeito. Mas eu sei, eu consigo reconhecer
como se fala, alguns sintomas da depressão. Para mim é muito claro. Quando eu Isso, falo, opa, isso. perfeito. Oi, Brian, tudo bem? Isso está startando em mim. Eu falo, opa, esse daqui é um sintoma que eu tive. Você falou Uhum. assim que no início você hoje luta para não ter uma recaída, mas não é que você fica com esse pensamento todo dia. Eu entendi no sentido que você também consegue reconhecer alguns sintomas. Seria mais ou menos nesse sentido? Isso, cara, isso é extremamente importante. O seu corpo, ele é inteligente, tá? Então ele sempre vai te avisar quando alguma coisa estiver errada. E para a pessoa que já é ansiosa, ela sabe quando ela está ansiosa porque o corpo dela mostra. Eu vou dar exemplo para Uhum. você. Se eu estiver vivendo uma constante vida estressada, tá? Eu posso ter uma crise de pânico. E eu sei disso. Tá. Então o meu corpo começa a me avisar. Como? Cara, meu olho começa a pular, meu braço aqui, meu músculo do braço começa a saltar, tá? Eu começo a mexer muito a minha perna. Então, quando essas coisas acontecem, eu percebo, opa, deixa eu acalmar, respira, lembra da ferramenta do psicólogo passou, respiração, vamos lá, vamos meditar, medita na palavra, o que Deus fala a seu respeito, traz à memória aquilo que é bom, entendeu? Eu começo a encher a minha mente de coisas boas, me tranquilizar, tranquilizar a minha alma, tranquilizar o meu corpo. Então, se eu não tiver essa prática, a chance de eu cair de novo numa nova crise é muito ruim, é muito provável, entendeu? Tá. E as crises são ruins, porque quando elas acontecem, elas são assustadoras. É difícil da pessoa que está no meio da crise, ela falar, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Cara, a crise do pânico é assustador. Você acha que vai Parece que morrer. elas Então, vêm para não até chegar mais. nisso, Parece que elas vêm até de maneira mais intensa, né? exato, com certeza, cara. Lute para não ter crises. Ou seja, previna. Escute aquilo que seu corpo está te falando. Entendeu? É importante escutar. Se ele está falando pisa no freio, cara, pisa no freio. Ah, mas eu preciso ganhar É, o dinheiro ali. corpo dá Cara, sinais, né? O corpo dá sinais. A o pessoa corpo não te dá pode falar que ela sinais. foi desinformada. O corpo dá sinais. Exatamente, cara. Exatamente. Temos que ouvir o nosso Não, corpo. Ele é legal, muito legal. inteligente. É importante. E hoje, como assim? Hoje, para vocês entenderem eu, né? E o Cauê vai explicar daqui a pouco. É, como hoje eu luto, né? Para não ter nenhuma recaída. Gente, primeiro que eu não penso nisso. Né? Primeiro, eu não posso ter uma recaída, não Perfeito. posso ter uma recaída, não posso ter uma recaída. Não. Oi, Brian, tudo bem? Uhum. Notei você sim, tá? Pode fazer sua pergunta se quiser. É, Primeiro, eu vivo a minha vida, como Jesus fala, basta cada dia ser mal, eu vivo a minha vida tranquilamente. Só que hoje eu também continuo fazendo atividade física. Eu, não sei você, Cláudio, mas eu passo com o psicanalista ainda, mas hoje eu passo a cada 15 dias. Antes eu passava toda semana por conta da depressão. Uhum. Hoje eu passo a cada 15 dias. Então, certas coisas eu tenho como hábito na minha vida. Atividade física, porque eu gosto muito, né, de ter uma alimentação saudável, eu mantenho isso, musculação. Meu psicanalista eu falo com ele a cada 15 dias. E aí eu busco fazer outras coisas que eu gosto, como gravar os vídeos, escrever, né, orar, ler a Bíblia, algumas coisas que vão me mantendo, né, mais perto de Deus também. Né, busco minha base em Deus e vou fazendo outras coisas. É, o que você faz hoje para também se manter sadio? É importante passar para a galera para que você consiga ter esse autocontrole nessa questão da ansiedade e da síndrome. Tá. Você falou uma palavra que é a chave para resolver isso aí, hábito, tá? Você pode ter hábitos ruins e hábitos bons. Sim, Então, o que que eu faço? Eu tenho hábitos bons que vão de maneira contrária à síndrome do pânico, tá? tá. Exemplo, eu costumo ter pensamentos muito positivos que eu chamo de poderosos, pensamentos poderosos ao meu respeito. O que que é? Cara, eu olho no espelho e falo assim, cara, você nasceu para ser um sucesso. Você nasceu para se dar bem na vida. Deus te ama, Deus quer que você seja um sucesso, Deus quer que você seja curado, entendeu? Então, assim, eu alimento a minha mente com pensamentos positivos, pensamentos poderosos ao meu respeito, ok? Isso é uma Sim. renovação da minha mente. Tá? E quanto ao corpo, também, eu utilizo o meu corpo de maneira contrária e não deixando ele estressado e ansioso, mas tranquilizando. Como é que eu tranquilizo o meu corpo? Exercício físico. Ah, mas o exercício físico não vai agitar? Não, mas ele agita de uma outra maneira. Ele produz hormônios bons, serotonina, endorfina, que vai dar a ele um bem-estar. Quando ele se sente bem-estar, quer dizer que ele não está em perigo, então ele não vai te dar problema. Exato. Entendeu? Então eu sei dividir bem essas coisas. Então o que, que eu faço? Eu tenho hábitos
Hábitos que vão contrário à síndrome do pânico, que vão contrário à ansiedade. É assim, cara. Se você fizer isso todo dia, e outra coisa que você falou interessante, eu não penso em nenhum momento do meu dia, puxa, não posso ter uma recaída, não posso. Não, eu não penso isso em hipótese Você nenhuma. fica Nenhuma. doente, né? Aí que você tem, né? Você já tá tendo uma Exatamente. recaída, né? Exatamente, cara. Pelo amor de Deus, não faz isso. Exatamente. Não, pra vocês verem, assim, gente, é, é real, muitas doenças são reais, né? Todas são reais, melhor dizendo, mas nós conseguimos vencer todas elas de maneira, primeiramente em Deus, né? Mas entenda que a medicina está aqui para ajudar, tá? A medicina está aqui para ajudar, está aqui para dar suporte e não desvalorizem os médicos. Se vocês não têm condições de procurar um profissional, pagar nesse sentido, a gente sabe que o sistema de saúde do Brasil não é um dos melhores do mundo, mas existem muitos trabalhos que são gratuitos e são bons, principalmente no atendimento psicológico, tá? Em universidades, em postos de saúde e entre outros aí, tá? E é nesse sentido que a gente queria passar para vocês, né? O que são essas doenças, mas como a gente venceu cada uma delas no sentido clínico e no sentido espiritual. Busquem obviamente a base em Deus, tá? Hoje eu busco a cada dia, né? Orando, lendo a Bíblia, né? Fazendo meus devocionais Uhum. para a gente gravar, passar uma mensagem para vocês. E a gente está vivendo a nossa vida até Jesus voltar ou nos chamar, né? O Cauê, né? Perfeito, é isso Dessa aí, é maneira. Não a entre nossa num grande surto. esperança. E Oi, Magalini. Uma coisa que o Caio falou que me chamou muita atenção em Filipenses, eu acho que é Filipenses, né? 4:8 que diz, Filipenses né? Que 4, nós devemos. 4:8, é. 4:8, Acho que é né? isso. Que Acho que é 4:8. fala que nós temos que pensar em tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa Isso, fama, né? Tudo perfeito. aquilo. Eu já tive casos que eu colocava na minha cabeça e falava, Senhor, purifica a minha mente, meus pensamentos, tira esse pensamento de morte, porque a gente sabe, né, que o inimigo vai colocar isso na nossa cabeça. Uma coisa também que me ajudou muito, Cauê, eu não sei. Às vezes eu pegava a Bíblia e falava assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que Opa! eu tenho e eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, né? Não, Então assim, essa informação é poderosa, é poderosa. E é não sei se verdade, é você mais pura já verdade. dizem que cada cristão tem suas loucuras, gospels particulares, eu tenho as minhas, Não, mas é exatamente. A minha igreja prega muito isso, cara. Prega muito isso e é uma verdade. É uma verdade poderosa. É, né? pode crer. Então, gente, a gente queria passar para vocês nesse sentido. E, Brian, se você quiser fazer uma pergunta, tem um Magaline aqui que entrou. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, que a gente está quase encerrando também. Vê se o seu pessoal aí tem alguma pergunta, algum comentário. E aí a gente vai orar, né? E também a gente vai a gente vai fazer uma próxima live em breve. E aí a gente vai passar para vocês. Ótimo. Pergunta, eu não sei, não vi nenhum ponto de interrogação, mas aqui, ó, tem uma coisa interessante que a Mari falou, acho que ela chama Mari, evangelista. Trabalho num ambiente muito tóxico, onde me traz muita ansiedade. Primeiro, Mari, seja luz aonde você trabalha, tá? Agora, não é porque você vai ser luz lá que você vai ter que ficar engolindo sapo ou agressões, É, emocionais todo dia, tá? Então, assim, o que que eu oriento você? Se realmente a situação ficou crítica a ponto de você não conseguir mais participar desse ambiente de trabalho porque está te fazendo mal, está te fazendo adoecer emocionalmente, ora a Deus para ele colocar um outro trabalho poderoso na sua frente, exato. tá? Mari, eu gostaria. Brian, eu já anotei você. Se você tiver uma pergunta, me chama ou chama o Cauê. Mari, no meu TikTok, né, não sei se você me segue, mas enfim, lá eu falo sobre como lidar com pessoas tóxicas e relacionamentos tóxicos e ambientes tóxicos. Eu acho que eu fiz uns 3 vídeos, eu não lembro a quantidade, mas 2, 3 vídeos falando sobre isso, tá? Só para vocês entenderem aqui, gente. Agora a gente vai se apresentar um pouquinho. Eu, Fabrício, eu trabalho com questões motivacionais, independente se é do meio cristão ou não, tá? Então, o que acontece? Eu trago muitos assuntos mais voltados para psicologia ou para a área de coaching, como o Cauê fala, e envolvo Uhum. algumas questões bíblicas dentro do que nós cremos, mas a minha pegada é muito mais motivacional. Porque independente da sua crença, você precisa de motivação. Só que essa motivação, eu trago ela sentada
centrada em Cristo, que é a nossa motivação diária, né, Cauê? Para que a gente possa viver a Perfeito, cada dia. Já o perfeito. Cauê, aí eu vou deixar que ele explique um pouquinho sobre o trabalho dele. Tá, qual que é o meu trabalho, gente, na internet? Eu sou. Primeiro que eu sou um ministro do Evangelho, não simplesmente porque eu sou formado em um curso de teologia, porque realmente eu sou. Para quem não sabe, eu sou formado num curso, num centro de treinamento bíblico chamado Rema, tá? Então eu sou ministro do Evangelho, mas não só por isso, mas porque Deus me chamou para ser um ministro. Sim. E eu trabalho muito com a parte de evangelismo no devocional, tá? Eu Tá. gosto muito de fazer devocionais. Eu gosto de impactar as pessoas espiritualmente e emocionalmente através de devocionais. Eu acho que esse é o meu principal trabalho aqui. Como eu disse para você, eu tenho dois trabalhos diferentes, né? Um é alcançar aquele que é o perdido, tá? Aquele que não tem a Cristo, e o outro é alcançar aquele que está na igreja, que já tem a Cristo, mas está preso na religião. Entendeu? Exato, Então eu trago exatamente. muitas questões doutrinárias, interpretativas, ensino as pessoas a entenderem a Bíblia, a entenderem o caráter de Deus, a mostrar para as pessoas que Deus não é ruim, que ele é bom, esse tipo de coisa, entendeu? Eu trabalho nessas É. duas ênfases. E aí o meu trabalho é justamente motivar vocês, né? Que estão aí nessa linha com o Cauê. Gente, a gente vai orar. Primeiramente, a gente queria agradecer, né, por todas as pessoas que acompanharam. Nosso Sim, tempo já está obrigado, gente. acabando Bastante aqui. gente aqui, glória a Deus Deus, bastante abençoe. comentário. Eu quero deixar uma informação clara aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar no particular ou Cauê, independente se são os meus ou deles. A gente está trabalhando em conjunto, nosso objetivo é ajudar vocês, não importa como, tá? Vocês podem me procurar aqui no meu TikTok, mandar uma mensagem no privado, pro Cauê também, ou lá no Instagram, tá? No, o link do Instagram, o meu é Fabrício Motiva, o do Cauê é a A realidade da... realidade da cruz. A Tá. realidade da cruz, tudo junto. E aí eu quero muito pedir uma gentileza para vocês. Os nossos trabalhos estão crescendo e esse trabalho, para que as pessoas possam conhecer o nosso trabalho, isso depende exclusivamente de vocês, tá? Então, para que vocês venham divulgar os grupos de WhatsApp, em vez de divulgar só besteira, divulgue coisa boa, né? Sim, vamos Lá nos encher, grupos do encher Jesus WhatsApp, aí, nossas motivação no TikTok. mensagens, exatamente. Galerinha, vocês que precisam de qualquer coisa no sentido motivacional, fiquem à vontade para me procurar e o Cauê também, tá? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Brian, você quer me fazer uma pergunta? Eu já anotei Ô, você. Brian, Se fala você aí, quiser. garoto. Fala, ele tá aqui falando, mas ele não manda nenhuma pergunta, Faz a né? Se, pergunta a aí, meu gente, irmão. se você quiser, se tiver alguma pergunta, já manda pra gente aqui que a gente já responde, porque daqui a pouco a live vai ser derrubada. Não é porque a gente quer, é porque o TikTok vai encerrar o nosso tempo. Então, ou senão você manda pra gente no particular. Pergunta pra galera aí do seu lado se eles têm algum pedido de oração, que aí a gente também já ora e finaliza. Gente, pedido de oração, coloca aqui agora, hein? Tem 5 minutos, senão a gente vai ter que sair do TikTok. Sair da live, vamos lá. Pedido de oração. Eu acho que eu vi um pedido de oração aqui. Eu vou orar especificamente sobre ansiedade, porque tem bastante gente que tá falando que tem Tá? ansiedade aqui, né? Então, eu vou orar sim. Amém, eu quero. Fala qual que é. Seja um pouco mais específico aí para você receber de Deus especificamente. Tá, sobre a galerinha aí que tá falando sobre ansiedade, né? Ah, Gente, irmã. no meu TikTok tem alguns vídeos falando como lidar com a ansiedade, tá? A gente falou no sentido espiritual da coisa, mas eu trago no sentido físico mesmo, né? Quando a gente falou clínico da coisa. Tem alguns vídeos falando sobre isso, tá? Quem quiser me procurar, depois eu mando o link. É só procurar aqui também, que tá facinho de achar, tá? Então, e basicamente é isso. E a gente vai orar para encerrar. Brian, como não tem nenhuma pergunta, qualquer coisa você chama a gente no particular e a gente te ajuda de alguma maneira, tá bom? Então é com. A Fechou. galera já falou aí, Cauê? Falou, falou. Tem pedido aqui, eu vou orar por eles. Tá bom, então vamos lá. Amém. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus porque você é um Deus poderoso. Em nome de Jesus, eu quero orar aqui primeiramente para Luciana, para a irmã dela, Maria, voltar para Cristo. Em nome de Jesus, um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo na vida da Maria, Pai. Que ela possa entender realmente que você é o único caminho, Jesus, que você é a verdade, que você é a vida e que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Satanás não tem autoridade sobre a vida da Maria. Em nome de Jesus, ela é salva, curada e transformada pelo poder da palavra do Senhor.
Em nome de Jesus. Eu oro também aqui por outra Luciana. Luciana, não sei exatamente o que você precisa, mas seja abençoada aonde você está agora, em nome de Jesus de Nazaré. Sua família e você curada e próspera. Pelo Francisco, em nome de Jesus, pela saúde da esposa dele. Francisco recebe, em nome de Jesus, essa oração. A saúde da sua esposa, não sei o que ela tem, mas agora está curada em nome de Jesus. Apoiando o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, ela está agora curada em nome de Jesus. E Pai, eu quero também orar aqui por esse usuário que precisa de um emprego, em nome de Jesus, nessa época de pandemia, Pai. Em nome de Jesus, que surja esse emprego, um emprego bom, em nome de Jesus, que seja um salário bom e que seja também pessoas boas com quem ele vai conviver e poder ministrar e pregar a sua palavra ali, Pai. Em nome de Jesus, quero fazer uma oração geral para todos, todos, Senhor, que sofrem de ansiedade aqui, em nome de Jesus, todos eles abençoados e com espírito de entendimento, de revelação, Pai, que são um espírito, que tem uma alma, que habitam dentro de um corpo, em nome de Jesus, que aprendam a renovar a sua mente, a pensar como o Senhor pensa, a eles viverem como o Senhor quer que eles vivam, Pai. Em nome de Jesus. Eu quebro toda a prisão da religião sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, Pai. E a partir de agora, elas livres da ansiedade, aprendendo a lidar com isso, aprendendo a conviver com isso e sendo felizes, cristãos felizes, prósperos e abençoados em nome de Jesus de Nazaré. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Gente, Aleluia. amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma vez, fiquem à vontade para nos procurar, tá? Tanto aqui quanto no Instagram. Brian, já que você não está conseguindo perguntar nada para a gente aqui, você pode nos chamar nos particulares, será um prazer atender. Gente, a gente conta aí com o apoio de vocês para a divulgação dos nossos trabalhos. Em breve nós faremos mais lives. Só para vocês entenderem, todas as lives geralmente a gente divulga lá no Instagram. Então, se vocês puderem nos seguir nos nossos perfis, vai ser muito mais fácil para vocês acompanharem lá, tá? Hoje, especificamente, a gente decidiu fazer um vídeo, ontem, né, e hoje, para divulgar aqui no TikTok. Mas, geralmente, a gente divulga por lá, tá bom? Em breve, a gente vai fazer uma nova live, a gente não ainda decidiu a data e nem o tema, mas vai ter aí uma nova live em breve, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de todos. Cauê, querido, mais uma vez aí, foi um prazer estar com você. E Amém, meu irmão. Tamo junto. em breve. Obrigado por essa parceria maravilhosa. Amém. Tamo junto. Bela, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, um filho para você e para o seu marido. Em nome de Jesus. Agarra essa palavra aí. Amém. Amém. Obrigado, Tchau, gente. tchau. Valeu. Deus abençoe vocês. Um beijo, hein? Tchau.